Olá, muito bom dia. Que bom ter a sua companhia no NE1 desta quinta-feira. Vamos juntos até 1 da tarde com muita informação. Você acompanha aqui junto comigo imagens agora da Pan-Nordestina em Olinda. Essa imagem, essa câmera está instalada bem pertinho ali do Fórum da cidade. Esse é o início da PE 15, rodovia entre o Recife e a área norte da região metropolitana. Caminho de muita gente que sai de Paulista, Abreu e Lima, Itapissuma, Igaraçu, rumo ao Recife. Essa movimentação a gente observa aqui à direita do nosso vídeo. É também um corredor, de várias linhas de ônibus. Possui 2 terminais integrados. A gente observa a movimentação tranquila do trânsito por aí. Com a gente você vai ver também um trânsito difícil na Avenida Abdias de Carvalho. Essas imagens são ao vivo para você. A chuva de hoje cedo deixou um trecho da avenida alagado. Problema antigo que a gente acompanha aqui no NE1. O NE1 também vai falar sobre a proibição de descontos automáticos na conta bancária para evitar práticas abusivas, principalmente em relação a empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. Tem dúvida sobre esse assunto? Manda pergunta para o nosso canal Globo pelo QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. A gente também vai falar de saúde. O câncer do colo do útero atinge 17 mil mulheres por ano no Brasil. A boa notícia é que tem vacina para prevenir. A gente conversa com o médico aqui no estúdio. Tem também orientações sobre como descartar o lixo eletrônico. O Brasil é um dos países que mais produzem esse tipo de lixo. Os aparelhos eletrônicos possuem metais pesados, um perigo para a nossa saúde e o meio ambiente. Você vai ver também uma arte com muita representatividade, obras de um artista plástico pernambucano que transforma o barro em orixás do candomblé e da umbanda. E ainda, os benefícios de uma fruta que é pura refrescância no verão. As mangueiras da cidade estão carregadas, olha só. Bora conhecer os tipos e os benefícios da manga para a nossa saúde. Então fica com a gente que o NE1 está só começando. 11h52, dia de transtorno, para os motoristas, pedestres que passam na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões, no Recife. A gente mostra para você agora imagens ao vivo das câmeras da CTTU aí no local. É ali pertinho da Praça da Chesf. Do lado direito, os motoristas estão indo sentido Derby e no lado esquerdo são imagens do sentido BR-232. Quem segue aí pelo sentido Derby, desde cedo enfrenta um trânsito lento por causa de um alagamento no cruzamento com a Avenida do Forte, bem pertinho da praça. A gente acompanha uma movimentação bem mais intensa do lado direito, de quem está indo sentido a outros bairros do Recife, indo sentido ao Derby, ao centro do Recife. Desde cedo, esse movimento está assim. A gente observa só um pouquinho de água ali no cantinho da pista e o trânsito bem mais livre de quem vai sentido interior do estado, no lado esquerdo do nosso vídeo. Bom, Bruno Fontes está agora na Abdias de Carvalho, no cruzamento com essa avenida, Avenida do Forte, falando com motoristas, com moradores sobre esse problema no local. E nesse ponto que Bruno Fontes está, a gente vê uma quantidade bem maior de água. Não está chovendo agora, Bruno? É um problema antigo que os moradores enfrentam por aí, os motoristas também. Bom dia para você. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para todo mundo. 11h53 e eu estou querendo fazer então o registro desse horário porque eu cheguei aqui mais cedo com o Otton Veiga antes das 11 e antes das 11, antes das 10, às 9, às 8, então foi o dia todo aqui. Bastou chover um pouquinho, uma chuva rápida no início do dia e você vê que essa água não escorre. Nós estamos aqui, como você bem falou, no cruzamento da Avenida do Forte e os carros passam para cá. Eu estava vendo, quando eu cheguei, um enorme engarrafamento daqui desse ponto lá para trás, em direção a 232 e também a 101. E por que sempre a gente mostra isso no NE1, no Bom Dia Pernambuco e no NE2? Exatamente porque esse problema parece sem solução. E isso atrapalha demais os motoristas que vêm da 232, interior do estado, e também
da BR-101, tanto na parte norte como também na parte sul, porque lá atrás tem essa confluência, tem os viadutos e os carros entram aqui em direção ao Esporte Clube do Recife, ao Derby, Abdias, Avenida Agamenon Magalhães. Vocês estão vendo esse cruzamento? Otton está mostrando e é uma confusão, porque esses carros aqui, eles reduzem a velocidade para seguir em frente e fecham esse cruzamento, por causa, claro, da baixa velocidade aqui. No momento, eu vi que você falou assim que a água baixou mais. Ela baixa porque sai espirrando, os carros saem jogando essa água para um lado e para o outro. Mesmo assim, água bem suja que fica aqui nesse ponto, ela fica retida. Vamos mostrar agora, nós fizemos então, fomos lá nos nossos arquivos e nós vimos que várias vezes, pelo menos 5 vezes, nós estivemos aqui no ano passado. Apenas no ano passado, mostramos pelo menos 5 vezes esse problema na Avenida Abdias de Carvalho. No dia 22 de janeiro, choveu pouco e mesmo com a maré baixa, a avenida alagou no sentido centro do Recife. Na época, a prefeitura disse que o problema era por causa das ocupações irregulares na região e que o sistema pluvial da área faz parte do Rio Jiquiá. Ainda de acordo com a prefeitura, estava sendo concluído o projeto Promorar, que iria regularizar o sistema de drenagem na avenida. No dia 5 de fevereiro, depois de um dia com fortes chuvas, a Avenida Abdias de Carvalho alagou nos 2 sentidos e até os ônibus passavam com dificuldade. Em maio, mesmo num dia sem chuva, a avenida alagou e mostramos os transtornos dos motoristas que precisavam desviar da água parada. No dia 10 de junho, a mesma situação. As imagens feitas com o drone mostram os carros seguindo em apenas uma das pistas da Abdias de Carvalho, no sentido Recife. É isso, né? E continua esse ano novo aí, mas esse problema é velho, é antigo e incomoda, claro, essas pessoas que precisam entrar na cidade. Você imagina, então, um turista chegando aqui, uma pessoa que vem do interior das praias e ele tem, então, logo de início, tem essa entrada aqui. Como é o nome da senhora? Uma boa tarde, obrigado em estar conosco. Meu nome é Selma. Dona Selma, mora por aqui? Tem esse... aqui do lado dessa rua aqui. E sempre está tendo que conviver com isso? Sempre. Agora mesmo, como é que eu vou atravessar agora? Eu vou desistir de onde eu... Não consegue passar, né? Não. Estava indo para onde? Lá para São Martim. Mas não passa, né? Não dá para passar. Eu vou atolar meu pé aí nessa lama podre. Minha sandália limpinha, eu toda limpinha, pode, né? Não posso. Depois pega alguma doença. Oxente, aí como é que vai fazer? Obrigado, dona Selma. Olha, aqui tem muitas casas de autopeças, também muito comércio, mas logo cedo eu também conversei com outras pessoas que estavam presas aqui nesse engarrafamento. Vamos ouvir então essas pessoas. Quando chove aqui não dá para passar não, fica sempre assim, ó. Água, não dá para passar nada. Prejudica a moto, o veículo? Porque você não vê o buraco, né? Aí a água tá assim, aí você entra, quando vê que você cai, outros motoristas aí já caiu já. Pode ver que agora tá fazendo sol e não abaixa 1 milímetro de água. Recife não pode ver água, não pode ver chuva. Chover, alagou. Atrapalha bastante, né? Porque uma viagem que poderia ser em 40 minutos, torna 1h20, né? Isso atrapalha bastante. Faz tempo que a gente tá ali preso, quando poderia já estar lá na frente, né? Entendeu? De onde? Carpina. Eu acho que isso deveria resolver, porque não é de hoje que esse problema tá aí, né? Fica só fazendo paliativo e passando e continua essa situação aí. Às vezes a viagem de Carpina é mais rápida do que chegar aqui na Abdias de Carvalho e entrar na cidade. Hoje, com certeza, dá para ir em Carpina acho que 2 vezes e voltar de que você chegar lá no centro, por aqui. Ele está certíssimo, tá? Porque o tempo médio que essas pessoas ficam aqui, só hoje, às 11 horas, não menos do que 30 minutos daquele trecho ali, lá do viaduto, daquela passagem da 232 com a 101, até esse ponto aqui, até com elas conseguirem passar pela Avenida do Forte, que você falou agora há pouco, Maristela. Mesmo com pouca água, as pessoas vão para o carro para o outro lado, o Otton Veiga está mostrando agora, e o trânsito é muito ruim. Daqui a pouco eu volto
cobrando mais uma vez uma resposta da Prefeitura do Recife. Maristela. E já são muitas horas, né, Bruno Fontes? Desde cedo os motoristas estão com essa dificuldade. Neste trecho onde você está, tem até um volume considerável ainda de água. A água não baixa, não escoa. É um problema muito antigo que a comunidade vivencia aí, os motoristas também. Daqui a pouco você volta, então, com outras respostas para a gente e a gente vai fazer essa cobrança mais uma vez. E olha, barraqueiros de Ipojuca participaram ontem de uma audiência no Procon Pernambuco. O encontro foi para reforçar as regras de atendimento e apresentar o resultado de uma operação que proíbe cobranças ilegais nas praias da cidade. As fiscalizações voltaram a ter um destaque depois que um casal de turistas do Mato Grosso foi agredido em Porto de Galinhas por causa de divergências em cobranças na praia no dia 27 de dezembro. Por isso que Joab Alves está na nossa tela, ele está acompanhando esse caso desde o início e conta outros detalhes agora para a gente. Oi, Joab, boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, inclusive na última segunda-feira eu estive lá em Porto de Galinhas com o Eliabe Pessoa e a gente teve a oportunidade de acompanhar a fiscalização do Procon Pernambuco, junto com o Procon lá de Ipojuca, além da Polícia Militar e também da Polícia Civil. E lá foi fiscalizado, né, os cardápios, conversado também com os barraqueiros e houve uma notificação, né, para que eles reunissem os documentos para apresentar ao Procon aqui do estado. E nesse mesmo dia, na segunda-feira, a presidente da Associação dos Barraqueiros, ela foi notificada para que nessa quarta-feira, no caso ontem, ela participasse, né, junto com outras pessoas, outros comerciantes dessa reunião, né, dessa audiência no Procon Pernambuco. E então, essa reunião aconteceu ontem, houve nessa conversa e entre o assunto que foi debatido foi sobre o que pode e o que não pode ser cobrado, né, dos turistas, das pessoas que querem aproveitar lá em Porto de Galinhas. Como, por exemplo, né, a consumação mínima. Isso não existe, não pode, tá? Naquele momento que o turista chega lá, não há essa possibilidade de negociação. Assim pode ser cobrado o valor do aluguel, mas não há a possibilidade de casadinha, nem também de consumação mínima. Além disso, foi conversado, né, em relação a boas práticas que devem ser feitas para receber os turistas lá em Porto. A gente teve a oportunidade de conversar com o secretário executivo do Procon Pernambuco e também com o diretor do Procon lá de Ipojuca e a gente vai acompanhar agora o que eles falaram. Nós já temos cerca de 40 estabelecimentos já notificados. Isso aí está nessa faixa de 40. E foram notificados para apresentar a documentação, porque até o momento a gente vai analisar. A fiscalização vai continuar? Quais são os próximos passos? Quais serão as próximas praias? A fiscalização já estava programada para todo o mês de janeiro. Com o ocorrido, a gente antecipou para os últimos dias de dezembro, mas vai ocorrer durante todo o mês de janeiro nas praias de Pernambuco. A Prefeitura de Ipojuca, desde janeiro de 2025, já vem fazendo esses cursos de aperfeiçoamento e boas práticas. O que foi definido hoje é a gente intensificar esses cursos, trazer ainda mais qualificação, trazer ainda mais temas, para daí a gente desenvolver, de fato, um quadro efetivo e também um trabalho bem organizado pertinente a isso. A Secretaria de Turismo Especial vem desenvolvendo esse conteúdo, esse material, e a gente vai amplificar e também conjugar essa possibilidade junto com demais secretarias para a gente fazer uma organização ali direta. Então está aí, né, essa participação do secretário executivo do Procon aqui de Pernambuco e também o diretor do Procon lá de Ipojuca. A gente também teve a oportunidade de conversar com a advogada da Associação dos Barraqueiros. Vamos ouvir o que ela falou. A situação pontual da violência em si, que é algo que realmente é injustificável, ele deve ser tratado de forma pontual, onde as investigações serão concluídas e os responsáveis pagarão por aquilo que ocasionaram, tá? E com relação a daqui para frente, a gente realmente tem uma política de adotar as medidas que estão sendo trabalhadas para melhorar o cenário dentro da nossa casa aqui, para o turismo fluir melhor. Falamos sobre toda a abordagem de forma educativa, né, para esse consumidor poder ter ali uma clareza nas informações por parte do comerciante, como vai ficar essa política de abordagem, como vai ficar esse cardápio, como é que vão ser elaboradas as situações de comércio na região. Toda a categoria, em nenhum momento se negou a melhor adaptar a situação.
tudo que vem para a gente de forma educativa soa positivo, né? Então, toda a categoria está bem orientada no âmbito, inclusive, jurídico com a gente, para que essas políticas que estão sendo adotadas sejam para melhor. Então, ninguém está se opondo a aderir às modificações necessárias. Olha aí, né, as informações da advogada e o que os turistas, né, as pessoas esperam mesmo também é que todas essas normas sejam aí respeitadas, né, e que, reforçando também que o PROCON, tanto do Estado como de Ipojuca, eles vão continuar fiscalizando, tá? Essa fiscalização deve continuar por lá. Voltamos ao estúdio. Chegou a hora do nosso quadro Há Vagas, né, para ajudar você que está em busca de uma oportunidade de emprego. As vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador. Olha só, aqui junto comigo tem 8 vagas. Para você que é auxiliar de logística, é para trabalhar em Igaraçu. Se você tiver o ensino médio completo e 6 meses de experiência na função, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Tem vagas também para você que trabalha como caixa de supermercado, é para trabalhar em Paulista. São 3 oportunidades. Ensino médio completo, 6 meses de experiência são aí os pré-requisitos para você se candidatar também. Tem vagas ainda para você que é encarregado de obras. Para trabalhar na capital pernambucana, são 10 vagas. Se você tiver um ensino fundamental completo e 6 meses de experiência, já pode se candidatar também. Vagas ainda para você que é encanador. Para trabalhar no Recife, são 10 oportunidades. As exigências são ensino fundamental completo e 6 meses de experiência aí no currículo. Vai lá no cedep.pe.gov.br que tem outras oportunidades para você. E a gente segue falando de oportunidade para quem quer melhorar o currículo ou se capacitar para usar melhor as redes sociais para aumentar as vendas. Ou até mesmo quem está pensando em ser MEI. No Recife tem curso de graça para esse e outros temas. As inscrições vão até o dia 16 de janeiro e são de graça. Jovens, adultos e idosos podem participar das aulas, que acontecem no Centro Arrecifes de Cidadania, na Imbiribeira. A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, Edivânia Arcanjo, explica para a gente. Esse trabalho que a gente está fazendo, agora no mês de janeiro, a gente está fazendo uma grade específica, mas a gente vai seguir durante todo o ano. Todos os meses, essas grades elas vão se modificando e com oferta de cursos diferentes que vai atender a necessidade da comunidade. E aí a gente vai fazer uma diversidade de cursos, né, que possam estar atendendo a necessidade da população. Vai encontrar cursos que vai fomentar a questão do acesso ao mercado de trabalho, como ela construir o seu currículo, como ela vender através da internet. Muitas pessoas fazem em casa o seu bolo, vende a sua coxinha. Então, como é que ela vai utilizar as redes sociais para vender esses produtos? Aqui também a gente faz esses cursos com essas orientações para que eles possam empreender através da rede social, que é algo hoje que está muito, né, em alta e muitas vezes a pessoa não tem acesso. Então, é uma oportunidade. Mas também outros tipos de curso, né, como fazer o seu MEI para que eles possam regularizar essa pequena empresa. Então, aqui a gente também está trabalhando, né, então, e inserindo com outros serviços da prefeitura também, para que eles possam ter acesso. Então, é uma oportunidade de verdade para que as pessoas possam ter essa inclusão social e saia da assistência e vá viver dignamente, tendo outras fontes de renda. O assunto agora é saúde. Estamos no Janeiro Verde, mês de campanha que reforça a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima mais de 17 mil novos casos por ano no Brasil. É o segundo tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. Nós convidamos o médico Vandré Carneiro, ele é cirurgião oncológico do Hospital de Câncer de Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Vandré. Boa tarde. Pode ficar à vontade, por favor. E nós já queremos começar a nossa conversa aqui, que é tão importante para alertar, principalmente as mulheres, com a pergunta da Geisa. Desde cedo, já nas chamadas para o nosso jornal, a gente já está falando sobre esse assunto, sobre essa entrevista, essa campanha. O mês de janeiro reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce. E a Geisa já quer participar, doutor. Ela escreveu o seguinte para a gente. Quais os sintomas do câncer do colo do útero, por favor? Quais são os sinais que já despertam essa investigação? Bem-vindo. Bom, primeiramente, boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Essa pergunta é super pertinente, Geisa. E a sintomatologia, ela costuma aparecer com aquela mulher que vai
ter dores ao ato sexual. Isso na verdade, é o principal sintoma. Tá? Ela pode ter também um sangramento vaginal, que é um sangramento que não é a menstruação, em fases não correspondentes, e a dor pélvica, principalmente no andar inferior do abdômen. Agora, o que é importante ressaltar é que essa sintomatologia, infelizmente, ela costuma aparecer já numa fase tardia. Começa de forma silenciosa, então, a doença? Isso. Já numa fase avançada é quando a mulher costuma ter os sintomas. Daí a grande importância do Janeiro Verde, é justamente para que a gente possa divulgar a prevenção. E a prevenção tem como principal objetivo o diagnóstico precoce, antes da mulher ter a sintomatologia. E para o câncer de colo uterino, diferente de outras situações dentro da oncologia, a gente é capaz de diagnosticar sim numa fase precoce e eventualmente até numa fase antes daquela lesão se transformar no câncer, na fase que a gente chama de pré-maligna. E aí a gente trata e evita que essa mulher venha desenvolver o câncer. Bora encher a nossa tela, então, com uma ilustração para a gente conseguir entender melhor o que é esse câncer e como ele se desenvolve. Nós separamos aqui essa imagem, doutor. Gostaria que o senhor explicasse. Isso. O câncer de colo uterino é o câncer que se origina lá no finalzinho do útero. O colo do útero é justamente esse segmento lá no final do útero, que está junto da vagina. A gente tem um câncer de endométrio, que é o câncer do corpo do útero, que é uma neoplasia completamente diferente, com um comportamento biológico bem distinto e que costuma ser bem indolente, diferente do câncer de colo uterino, que costuma ser bastante agressivo. Tá? Então, um dos grandes problemas do câncer de colo uterino, ressaltando o que já foi falado anteriormente na pergunta que foi feita por Geisa, é que a sintomatologia ela só aparece numa fase já mais avançada. Só que a grande vantagem em relação a diversos outros tipos de câncer também é que a gente é capaz de diagnosticar antes do sintoma, que é justamente a prevenção. E a gente é capaz, inclusive, de fazer uma vacina que evita a infecção pelo vírus HPV, que é o fator causal do câncer de colo uterino. Então, o câncer de colo uterino é uma neoplasia completamente prevenível. E aí cabe a gente divulgar, estimular, reforçar e educar que realmente a gente pode fazer isso e evitar esse câncer. Perfeito, doutor. Olha, e falando sobre a prevenção, o Ministério da Saúde já recomendou a ampliação do período de vacinação contra o HPV. Aqui em Pernambuco, atualmente a cobertura vacinal está em 76% para o sexo feminino e 63% para o sexo masculino. A meta do Ministério da Saúde é de 90%. Daniele Fonseca está numa unidade de saúde de Jaboatão. Oi, Daniele, boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando no NE1 de hoje. Estou ao vivo aqui na Unidade de Saúde da Família Guararapes, que fica no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. É uma das 113 locais, é um dos 113 locais onde esta vacina está sendo oferecida aqui no município de Jaboatão. E a gente convidou para essa entrevista o Dr. Orisvaldo Gonçalves, ele é médico da família. Doutor, a ampliação, né, dessa dose agora para quem tem entre 15 e 19 anos, para prevenir aí o HPV, quais são as doenças que esse vírus causa, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Maristela. Bom, o HPV, que muita gente não sabe, mas é o papiloma vírus humano, é um vírus que ele acomete a pele, mucosas, podendo acometer regiões como vagina, ânus, boca. Então, o HPV ele provoca várias doenças e a vacina vai atuar justamente prevenindo essas infecções. Doutor, quais são os sintomas? A gente estava conversando agora há pouco, o senhor até me disse, olha, são doenças um pouco assintomáticas, né? Mas mesmo assim, quando esses sintomas aparecem, quais são? Bom, de fato, a doença ela pode ser, na grande maioria das vezes, assintomáticas, podendo passar até anos para se manifestar. Na grande maioria das vezes, ela acontece com verrugas genitais, verrugas em região vaginal, anal. E aí, realmente, é quando o paciente procura o atendimento médico, né, porque isso preocupa, certo? Mas, de fato, na grande maioria das vezes, é assintomática. Quantas doses são necessárias, doutor, nessa faixa etária aí, agora ampliada, né, que nesse caso vai de 9 até 19 anos. 19 anos. Isso é um ganho muito grande, né? Essa ampliação maravilhosa. Nesses casos, a gente faz apenas uma dose, tá? Uma dose única, e aí o paciente vai estar protegido. Existem algumas populações específicas que precisam de mais de uma dose,
E aí podemos citar pessoas que convivem com HIV, pessoas que têm câncer, pessoas transplantadas, usuários de PrEP também, eles precisam ter acesso à vacina e são 3 doses, no caso. A gente aproveita essa entrevista aqui, né, doutor, para fazer um alerta, uma informação que a vacina contra o HPV não é um método contraceptivo. Não é. Mesmo tomando a vacina, a pessoa precisa se prevenir, né? Usar preservativo, enfim, anticoncepcional, seja lá qual for. E aí eu queria que o senhor também fizesse essa reflexão. Alguns pais, algumas famílias ainda muito resistentes. Não vou influenciar na iniciação da vida sexual do meu filho, da minha filha, que ainda é muito jovem. Não se trata disso. Não, de jeito nenhum. Não é um método contraceptivo. E aí o que acontece? Esse adolescente que ainda não iniciou a vida sexual, quando iniciar já vai estar protegido, porque o HPV está envolvido aí principalmente em câncer de colo de útero, que é uma doença que mata mulheres jovens. Então imagine a prevenção que isso vai causar na vida da mulher. Doutor, muito obrigada pela participação, pelo alerta. A gente lembrando que essa ampliação, né, para as pessoas que têm entre 15 e 19 anos vai até o mês de junho, para que elas possam se vacinar. Maristela. Perfeito, Daniele. Agradeço demais as suas informações, as contribuições aqui para a nossa conversa também com o Dr. Vandré, que a gente segue aqui no estúdio. É uma prevenção fundamental, né? E para as mulheres, queria reforçar também a questão do exame, doutor. O exame Papa Nicolau ainda é o principal rastreio dessa doença hoje? Isso. O recomendado hoje em dia é o Papa Nicolau. Ele deve ser feito a partir dos 25 anos de idade, para as mulheres que já tiveram atividade sexual. A periodicidade é anual, mas a partir do momento que a mulher tem 2 exames normais, ela passa a fazer de 3 em 3 anos. Então, isso é importantíssimo. E frisando mais uma vez que é um exame que pode mudar completamente a história natural do câncer, porque ele tem como principal objetivo tanto o diagnóstico precoce quanto o diagnóstico das lesões pré-malignas, evitando assim que a mulher venha a desenvolver o câncer através de procedimentos simples. A gente vai lá e faz um procedimento, resseca essa lesão pré-maligna e a paciente que iria ter o câncer, ela vai deixar de ter o câncer por conta do exame preventivo que diagnosticou justamente esse tipo de lesão. O outro exame que vem ganhando muita força é o próprio exame do HPV. É o teste do HPV. Inclusive, é um projeto extraordinário que iniciou-se aqui em Pernambuco. Tá? Então, é maravilhoso e tem como objetivo, inclusive, aproveitar o legado da pandemia através de toda a maquinaria para a realização do PCR, para o teste do Covid. Então, isso também é extraordinário e vem ganhando cada vez mais força a utilização desse teste da identificação do HPV propriamente dito. E tem uma grande vantagem porque a periodicidade é de 5 em 5 anos. Então, é um exame que você consegue fazer de forma menos vezes, oferecendo também essa prevenção de forma super adequada. Agora, doutor, tão importante quanto fazer todos esses exames é também buscar os resultados, né? E ter um estilo de vida saudável. Tudo isso conta muito, né, Claro, doutor? Maristela, sem sombra de dúvida. Né? É interessante que se faça o exame, que se tenha acesso ao resultado e que se tenha acesso ao profissional de saúde. Não pode deixar esquecido lá, né, doutor? De jeito nenhum, para que se possa realmente interpretar esse exame e aí sim fazer todo o planejamento do que deve ser feito a seguir. E fora o exame preventivo, é óbvio que uma vida saudável, evitar o sedentarismo, alimentação saudável, isso tudo com certeza vai ajudar muito na qualidade de vida e na saúde das pacientes mulheres e dos homens também, de uma forma geral, é o que a gente recomenda sempre. Doutor Vandré, agradeço demais a sua participação aqui no NE1 com todas essas informações. Uma ótima tarde. Ótima tarde também, eu que agradeço a oportunidade e é sempre muito bom poder estar divulgando e falando sobre a prevenção do câncer de colo uterino para que a gente possa evitar essa realidade que é uma realidade muito ruim aqui do nosso país. Obrigada e até a próxima. A seguir, um advogado tira dúvidas sobre os descontos abusivos nas pensões e aposentadorias. A partir de agora, tem que ter autorização. E ainda, a resposta da Prefeitura para os alagamentos. Na Abdias de Carvalho, a avenida alaga com uma bela chuvinha lá. E a água demora muito para escoar. Imagens ao vivo aí para você. E vai tirar uns dias de férias este mês? A gente fala sobre como suspender a cobrança de alguns serviços durante esse período de folga longe de casa. Também vamos falar do benefício da manga. Está na época dessa fruta gostosa e refrescante. Você vai conhecer também o trabalho de um artista plástico pernambucano que transforma barro em arte.
São orixás do candomblé e da umbanda. Agora, 12h19, o NA1 volta já. NA1 de volta e descontos automáticos em benefícios do INSS estão proibidos a partir de agora. A proibição é para evitar práticas abusivas, principalmente em relação a empréstimos consignados e outros serviços realizados por associações. Quem explica para a gente essa mudança é Mário Carvalho, que está com um advogado especialista nesse assunto, né, Mário? Boa tarde para você. A partir de agora, só com autorização expressa do beneficiário. Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente convidou para a gente entender um pouquinho melhor tudo isso, Everton Mendonça, advogado especialista em direito previdenciário e ouvidor especial de assuntos previdenciários da OAB Pernambuco. Doutor, na prática, como é que isso vai acontecer? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, telespectador pernambucano. Na prática, agora, vai ser exigido a autorização expressa do beneficiário para questões de empréstimo e a suspensão também dessas questões de descontos indevidos no salário-benefício. A gente viu recentemente, né, o escândalo do INSS, né, que tem relação com esses descontos indevidos. Só para a gente situar, para relembrar de que natureza eram esses descontos. Perfeito. Os descontos eles eram operacionalizados mediante fraude no próprio salário do segurado, ou seja, os beneficiários do INSS. Quem os são? Pensionistas, aposentados, e a lei, essa nova legislação, né, a Lei 15.327, ela traz justamente esse bloqueio, essa forma de prevenção contra essas fraudes. A gente recebeu algumas perguntas aqui no Canal Globo, o QR Code está aí na tela, sobre esse assunto, sobre essa nova lei. O Manuel Souza Neto disse o seguinte: tenho vários consignados e ultrapassa o limite de desconto de 35% do meu salário. Sou funcionário público municipal. O que eu faço para não comprometer mais de 80% do meu salário? Perfeito. A colocação do telespectador é bem pertinente e vale aqui um esclarecimento. Essa nova lei, ela se aplica diretamente aos beneficiários do INSS, ou seja, Regime Geral de Previdência Social. Os segurados que são do regime próprio, ou seja, servidores públicos estaduais, municipais ou mesmo da própria União, nesse caso em específico, oriento como advogado a procurar a própria justiça para haver um estanque, né? Um bloqueio aí desse acesso. Tem uma pergunta aqui também de Wellington Ramos. Ele pergunta o seguinte: esse desconto só é para aposentados e pensionistas? Sou funcionário da Ativa. Perfeito. Esse desconto, na verdade, ele pode ser, uma vez identificado a fraude, né? Ele pode ser operacionalizado aí pelo próprio INSS, o segurado vai lá, através da central 135 ou do próprio aplicativo e abre uma solicitação para ressarcimento desse desconto aí indevido. Tem mais uma pergunta aqui de Iracema Bezerra, ela diz o seguinte: estou sendo lesada pelo INSS, pois estão descontando quase todo o meu salário e só estou recebendo R$ 337. Isso pode acontecer? De forma alguma. Perceba o seguinte, Previdência Social tem a ver com o quê? Dignidade social. Essa lei, a lei nova, ela traz um espírito muito bom para a gente, que é o quê? A verdade limpa vence qualquer ruído. Esse é o espírito da nossa norma. Então, nesse caso, ela está sendo lesada. Oriento a procurar um advogado especialista em direito previdenciário para poder aí estancar essa questão dos descontos indevidos. Com essa nova lei, se o beneficiário já tivesse dado autorização anteriormente para um empréstimo, alguma coisa que possa gerar um desconto, ele vai ter que dar uma nova autorização ou é só a partir de agora que essa autorização expressa está acontecendo? Perfeito. Essa autorização ela alcança os novos empréstimos e os novos descontos das entidades associativas, enfim, empréstimos fraudulentos. As situações que já foram atingidas anteriormente à lei entrou em vigor a partir do dia 6 de janeiro, agora super recente, elas não são atingidas diretamente, ou seja, não vão reabrir prazos. Então, orienta a população a não reabrir nenhum procedimento do qual já estava sendo acompanhado pelo INSS. Doutor Everton, muito obrigado pelas orientações. Eu volto com você no estúdio, Maristela. Obrigada, Mário. E há muito tempo, motoristas e pedestres que passam na Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões, reclamam dos problemas de alagamento, principalmente pertinho ali da Praça da Chesf. Mais cedo, a água parada na avenida deixou o trânsito bem complicado no sentido centro do Recife. Bruno Fontes está por lá mostrando os problemas que ainda existem no local, ainda tem água por aí, né, Bruno? A Prefeitura do Recife deu alguma resposta, algum prazo para resolver essa situação?
Olha, a resposta ela deu, eu vou passar para vocês daqui a pouco, mas o prazo a gente pode dizer que ainda é um meio indefinido, a gente não sabe quando essa solução vai chegar aqui. Algumas pessoas viram a gente falando, moradores aqui, comerciantes, Marcelo é um deles. Vem cá, Marcelo, por favor. E você estava vendo a gente lá na televisão, pediu para falar um pouco porque está bastante incomodado com essa situação. Boa tarde, por quê? Com certeza, Bruno, porque essa água aí, ela não só atrapalha o trânsito, como atrapalha os moradores e também ela pode provocar acidente com alguns pedestres que às vezes passam por aqui, ó. Então, você disse que é vendedor, né? Você às vezes se prejudica. Isso, sou vendedor de doce, é Marcelo do Doce, né? Conhecido aqui na área. Aí a gente fica muito triste porque isso aí é uma coisa que faz muitos anos, entendeu? Porque não é só fazendo a drenagem do canal aqui não. Tem que entrar na comunidade aqui para limpar o canal geral, entendeu? Porque o gargalho tá aqui no canal geral. Se você for lá, tá tudo entupido. Qual é esse canal que passa aqui atrás? É um canal que tem aqui na comunidade do Vietnã, bairro dos Torrões. Tem também aquela área do Jiquiá, né? Toda essa parte aqui atrás que também tem esse problema. Ou é mais para frente? Não, o Jiquiá é mais para frente. E o canal aqui nos Torrões aqui. É o canal dos Torrões aqui, abre e fecha para Vietnã. Entendeu? Ele também está sujo? Ou está complicado. Se você for lá, você vai ver o tanto que tem de lixo e metralha. Tá todo entupido. Aí, quando chove, nem choveu, foi só uma chuvinha. Aí ficou essa água aqui, ó. E se você for dar uma olhada aqui no terreno baldio aqui da Chesf, você vai ver que tá tudo fechado, tá tudo parado, tudo entupido. Isso vai ficar assim até o fim do dia? Essa água escorre? Ou tem que deixar mesmo o sol e os carros espalharem? Isso. Quem vai enxugar aí é o tempo. Porque ninguém dá jeito. É de pior a pior. E nem choveu, viu? Foi só algumas horinhas de chuva. Já aconteceu de você trabalhando como esse rapaz agora nessa bicicleta, de passar, levar um banho aqui com essa água suja? Eu com a minha bike de carga aqui, com a bandejinha de doce, igual esse rapaz está vindo aqui. Eu levei um banho porque o cara não respeitou. O condutor do carro, ele não respeita ciclista. Ele botou por cima de mim, me deu um banho ali, eu caí com a minha bandejinha de doce. Você está falando, a outra pessoa também chegou. Meu amigo, tá vindo de onde? Vende doce. Nunca mais eu tinha visto esse apetinho aí. É japonês. Aê, que beleza. Todo limpinho aqui, mas é difícil, né? Manter assim por causa... Pra passar aqui é ruim demais, aí toda vez que chove é assim, ó. Tá alagado, a turma cai de bicicleta, passa com a bicicleta, a turma molha, leva banho de lama, não respeita a criança, não respeita ninguém. Tá vindo de onde? Vem daqui do Vietnã. E tá seguindo, já vendeu o doce hoje? Mas saindo agora. Cadê? Mostra o doce aí pra mim. Aproveitar aqui, ó, para mostrar o nosso amigo aqui, também o pessoal que se vira, tá, gente, para ganhar dinheiro, proteger o produto. Já tem gente pedindo doce japonês a você, como é seu nome mesmo? Meu nome é Daniel. Daniel, quanto custa aí a porção? Custa R$3. Tem de quê? Tem de batata, amendoim, coco, queijadinha, banana, mamão, abacaxi, tapioca e coco amendoim. Quem faz? Quem faz é o meu patrão lá aí no Vietnã. Que beleza, viu? Tá certo. O patrão deve estar vendo aí, ó, e foi trabalhar mesmo na chuva. Tem que trabalhar, porque senão não come, né? Já tem pessoa ali querendo comprar. Vai comprar, meu amigo? Vou comprar um. Como é o nome do senhor? Josemir. Tá ruim aqui de passar, né? Veio procurar peça aqui no Ferro Velho. Vou comprar uma peça aqui pro carro aqui, mas tá péssimo aqui ó, a passagem. Né? Gente, obrigado. Faz aí um apito aí pra gente chamar a atenção da prefeitura. Valeu vocês. Olha, eu vou mostrar as imagens aqui e trazer essa resposta da Prefeitura do Recife. A Prefeitura do Recife disse que em fevereiro vai realizar o Promorá, que é um conjunto de obras de macrodrenagem na região de encontro da Abdias de Carvalho com a 232. As intervenções vão receber investimentos de 60 milhões de reais e inclui a requalificação dos canais da Chesf e do Vietnã. Exatamente isso que o Marcelo estava falando. E a implantação de reservatórios de água nas alças da 232. E a requalificação de microdrenagem, os nomes aqui bem complicados. Macrodrenagem, né, um serviço maior, e microdrenagem no valor de 60 milhões de reais. Mas a Prefeitura não disse para a gente quando isso vai acontecer, tá? Quando esse problema realmente vai ser resolvido aqui na Avenida Abdias de Carvalho. Claro, Maricela, perdão, é mais um prazo que a gente vai ficar acompanhando aqui para saber quando é que essa solução chega. Eu volto com você.
Isso, a partir de fevereiro, né, tem essa expectativa para início de obras que devem requalificar e melhorar esse trecho. É o que a gente espera, né, Bruno? Para que a gente não tenha um outro inverno lá no meio do ano com mais dificuldades ainda nessa região, né? Muito obrigada pelas informações, contando aí também com a simpatia das pessoas que estão passando, os trabalhadores que ganham aquele dinheiro suado, né? Todo dia. Agora, 12h32 e o nosso dia a dia também está repleto de aparelhos eletrônicos, né? São equipamentos que possuem metais pesados. Fazer o descarte corretamente desse material é fundamental para evitar problemas de saúde e contribuir para o meio ambiente. Não é exagero dizer que quase todo mundo tem ou já teve material eletrônico para se desfazer. Cabo de carregador, pilha, capa de celular, a gente joga no lixo de casa, no lixo comum. Micro-ondas, liquidificador, batedeira, sanduicheira. São produtos que fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, mas nem todas sabem o que é exatamente lixo eletrônico. De acordo com a pesquisa mais recente feita pela Green Electron, entidade gestora de logística reversa para o reaproveitamento de insumos, a cada 100 pessoas entrevistadas, 88 disseram que já ouviram falar nesse termo. Entre essas, a maioria respondeu que era algo relacionado a aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos quebrados. Mesmo assim, mais da metade não entende exatamente do que se trata, de acordo com a pesquisa. Na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, no bairro da Cidade Universitária, existe a Superintendência de Infraestrutura, onde fica a Diretoria de Meio Ambiente. Lixo eletrônico é todo aquele material que ele é alimentado com eletromagnetismo, com eletricidade, computadores, tablets, celulares, mas a gente também tem geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, carregador de celular. Quando esses itens são descartados de forma incorreta ou em locais inadequados, tem muito prejuízo. São materiais pesados como cobre, né, como às vezes arsênio. São materiais químicos que literalmente ao contato com o solo eles podem contaminar e levar ao prejuízo à saúde humana, já que eles também podem passar para a água e nós consumimos a água que nós tiramos do solo. Esse material, se for incinerado, se vier a ser queimado, pode levar essa contaminação desses materiais pesados, desses componentes pesados químicos para o ar e também afetar a nossa saúde. De acordo com a Lei 12.305 de 2010, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes precisam ter pontos de entrega voluntária instalados e disponíveis à população. No site recifelimpa.recife.pe.gov.br da Prefeitura da cidade, existem orientações sobre lixo eletrônico e um mapa com todos os pontos disponíveis para depósito. Na sede da LBV, Legião da Boa Vontade, no bairro dos Coelhos, área central da cidade, que atende 500 famílias em comunidades pobres, existe um ponto de recebimento. Eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos que não funcionam mais são entregues aqui. Em um ano, foram 2 toneladas. E em parceria com empresas específicas para reaproveitamento ou reciclagem desse material, recebem um valor em dinheiro, que é usado para manter o trabalho da instituição. Isso é que a gente pega aqui, a gente descarta no lugar correto e é destinado o dinheiro, né, que é 1,20 a cada quilo de eletrosolidário que chega, a gente chama de eletrosolidário, né, no caso é eletroeletrônico que chega, é revertido 1,20 para a instituição poder promover ações sociais em prol das pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social. Atualmente, existem 15 pontos como este, distribuídos no Recife, outras cidades da região metropolitana e no interior do estado. A LBV está em busca de outros parceiros. Escolas, empresas podem estar contribuindo, procurando a gente para ser um ponto de coleta e também colaborar nessa questão da sustentabilidade. Um dos filhos de Daniele é atendido na LBV. Ela ficou sabendo do trabalho sobre os eletrônicos e quis participar. Esse aqui foi do meu esposo, do celular e da minha filha. Eu perguntei se podia doar, eu peguei e trouxe para cá para o LBV. Aí eu fiz a doação. Aproveitando isso aqui, né, uma pecinha, ajeita, aí serve para outras pessoas, passa para frente.
E quando o tempo começa a esquentar, um problema aparece na vida dos moradores. Os temidos insetos e animais venenosos que se proliferam em ambientes úmidos e quentes. A Almiragi é organizada e atenciosa. Ela checa cada cantinho da casa para garantir que tudo esteja limpo e livre de insetos e outras pragas. Embaixo da cama, atrás do sofá, no ralo do banheiro. A rotina de limpeza evita surpresas desagradáveis. Eu sempre a limpeza, né? Com os produtos que a gente tem em mão. Sobre também cuidar de ralos, folhas, tudo, sempre eu estou olhando, como todo dia eu faço. E quando saio, se sair é para algum canto, sempre janelas fechadas. Quando estou em casa, sempre assim, mesmos cuidados. Ela namora com Sérgio, que faz parte do grupo de pessoas que precisam redobrar a atenção. Em tratamento contra o câncer, ele não pode correr o risco de ser picado por animais peçonhentos, como o escorpião. A gente tem o cuidado de estar botando a toalha na porta, o ralo eu vou comprar a tampa para a gente fechar. Eu mesmo tenho um câncer, né? Eu não posso levar uma picada de escorpião. Aí vai me prejudicar mais ainda. Pequenas atitudes que fazem toda a diferença no dia a dia, especialmente agora no verão, a época em que baratas, formigas, cupins e mosquitos ficam mais ativos por causa do aumento das temperaturas. Esta bióloga explica que essas pragas buscam condições favoráveis à sobrevivência em ambientes escuros e úmidos e que normalmente têm hábitos noturnos. A praga ela precisa de 4 A's para sobreviver: água, acesso, alojamento e alimento. A gente muitas vezes não percebe, mas oferece o alimento à praga, para que a praga, além de se alimentar, ela consiga, através de algumas frestas, de alguns locais que sejam propícios para a multiplicação dela, se alojar. A água tem, choveu, ela tem água, acesso, muitas vezes a casa é aberta e ela consegue entrar com facilidade. Ela também fala sobre a importância de manter ralos e pias sempre limpos, não deixar restos de comida expostos e de evitar acúmulo de umidade para afastar insetos e animais indesejados. E se você vai passar muito tempo fora de casa, alguns comportamentos podem ajudar. O que acontece? Você precisa fechar todas as janelas. Você precisa fechar os ralos, deixar os lixeiros tampados, a comida toda vedada, inclusive aquelas que são perecíveis dentro da geladeira, porque a praga ela vai procurar o alimento, ela vai procurar a sobrevivência dela. E se você tiver uma casa aberta, com teto aberto, você feche, faça por onde tapar, botando algumas vedações para que o pombo também não entre e não se aloje ali e não seja um vetor contaminador de muitas pragas que possam existir. No caso de uma possível infestação, a profissional orienta a busca por empresas especializadas em dedetização, já que o uso de produtos caseiros ou sem orientação adequada pode trazer risco a pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosos, e também aos pets, como gatos e cachorros. O assunto agora é o direito do consumidor. É possível pedir a suspensão de alguns serviços, como internet, TV por assinatura, telefonia móvel ou fixa e até da academia, quando você vai tirar suas férias. Essa suspensão pode variar de 30 a 120 dias. Quem vai explicar para a gente é Mário Carvalho. É uma forma de fazer economia, já que não vai usar esses serviços por algum tempo, né, Mário? Com certeza, Maristela. Para nos ajudar com essas dúvidas, a gente convidou Tiago Guzmão, advogado de direito do consumidor. Doutor, obrigado por estar aqui com a gente. Quando é que o consumidor pode solicitar a suspensão de algum serviço? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde para a Maristela. Veja, isso é uma pergunta muito pertinente, principalmente que a gente está num período de férias, né? Então, o que a gente precisa separar, que o consumidor precisa entender, é que tipo de serviço ele vai solicitar. Então, temos os serviços que a gente chama de serviços essenciais, que é água e energia, por exemplo, e temos serviços que não são essenciais, mas que são regulados, apesar de serem privados, por uma agência reguladora, como telefonia, internet e TV a cabo. No caso desses serviços essenciais, como água e energia elétrica, existe algum protocolo que já é definido para solicitar essa suspensão? Veja, nesse tipo de serviço, nos serviços essenciais, não existe um normativo específico que determine uma suspensão. Mas o consumidor ele pode sim solicitar um desligamento, seja pelo motivo que ele tiver lá, uma desocupação por um período maior, mas é preciso que nesse tipo de serviço ele verifique junto à operadora, qual vai ser o custo, porque muitas vezes não tem o custo para fazer um desligamento temporário, mas para reativar geralmente há um custo a ser cobrado.
É sempre obrigatório que as empresas, as concessionárias aceitem essa suspensão ou elas podem se negar? Não, aí quando a gente fala, justamente por isso que a gente separa. Nesses outros serviços, como internet e TV a cabo, existe uma regulação pela Anatel. Aí sim, essa regulação da Anatel, ela prevê uma suspensão num período de 12 meses, com no mínimo 30 dias e o máximo de 120 dias, e gratuita. Então, essas que são reguladas pela Anatel, sim, há uma obrigatoriedade de que ela seja feita, que ela seja gratuita desde que atenda esses requisitos, né? 30 dias e no máximo 120. Mas pode acontecer de uma concessionária, alguma empresa cobrar por esse serviço de suspensão? Nesse caso da Anatel não pode ser cobrado, mas nos serviços essenciais de água e esgoto pode sim sofrer uma cobrança. Então, por isso que é bom que o consumidor saiba separar qual serviço ele vai pedir essa suspensão. Perfeito. Muita gente tem dúvidas sobre academias, cursos e assinaturas, né? Esses serviços também podem ser suspensos ou isso não existe ou depende sempre ali do contrato? A pessoa, é bom ela verificar também o contrato, né? Aí a gente vai observar essa questão de depende, porque aí é um serviço essencialmente privado. Como é um serviço essencialmente privado, há uma relação bilateral entre as partes e é formado um contrato. E aí é preciso que o consumidor observe se nesse contrato, as academias, por exemplo, elas têm esse costume, muitas vezes, de num plano mais prolongado, um plano semestral ou anual, ter uma previsão de suspensão, né? Por um período trancar aquela matrícula. Mas isso tem que estar bem delimitado no contrato. Perfeito. Para a gente deixar bem claro, essa suspensão, ela contempla o não pagamento total ou pode ter um pagamento mínimo, a pessoa não paga nada? Aí a gente volta para aquela questão lá das que são reguladas, como TV a cabo e internet. Lá a previsão é que isso é gratuito. O consumidor ele solicita e a empresa tem 24 horas para efetivar. E também quando for feito o pedido de restabelecimento, também gratuito. Agora, por exemplo, quando a gente vai para a água e para a energia, possivelmente vai ter esse custo aí da religação. Então, por isso que é importante que o consumidor ele entre em contato com a empresa, né, pelo canal oficial, seja pelo saque, um aplicativo, e verifique se há um custo e qual é esse custo antes de fazer a solicitação. Dentro dessas que são obrigadas a aceitar a suspensão, pode acontecer às vezes delas se recusarem a realizar essa suspensão. Qual é o passo que o consumidor deve fazer nessa possibilidade deles se recusarem? Não é o normal a recusa, mas trabalhando com a hipótese de haver uma recusa, como a Anatel que regula, né, esses serviços, o primeiro passo que eu indico é entrar em contato com a Anatel e fazer uma reclamação junto à Anatel. Depois nós temos o próprio PROCON e aí, se não resolver nem na Anatel, nem talvez num órgão administrativo, procurar um advogado de confiança para dar entrada juridicamente. Muito obrigado pela entrevista e pelas orientações. Maristela, eu volto com você. Obrigada pelas orientações, Mário. E a gente segue agora falando de uma fruta que é a cara do nosso verão, a manga. Olha, quem anda pelas ruas do Recife já deve ter reparado que as mangueiras estão carregadas. A gente vai conversar com o Joab Alves, que está na Feira de Afogados. Vai falar com a gente agora sobre essa fruta deliciosa, é uma das minhas preferidas, viu, Joab? Qual é o preço da manga por aí? Já deu tempo de fazer uma pesquisa? Deu sim, viu, Maristela? E o bom é que a manga, ela combina em todas as refeições. Seja no café da manhã, no lanche, no almoço e até mesmo na janta. Vê só que imagem bonita a gente está aqui. Essa aqui é a barraca do seu Marques, né, do seu Jair Marques. E aí tem manga espada, tem manga rosa, tem a manga tome também. Mas a que está mais chamando a atenção, porque está no período dela, é essa manga espada. O pessoal está comprando muita manga por aqui, irmão? Tá muito. 3 por 5, tá valendo 3 por 5 ela. A manga espada? É. E a manga rosa? R$10 o quilo, a rosa e a tome. Olha, dentro do Enem tem um quadro que chama Pinchichar. Se o cliente levar muita manga, tem um descontozinho de vocês? Tem. Vai depender do valor, a quantidade que ele vai levar. Tudo tem desconto aqui. Tudo vai na conversa também, né? Teu nome? Almir. Almir, obrigado aqui pela participação. Eu vou conversar aqui com a Débora, que ela está nos aguardando aqui, ela que é nutricionista. Débora, bem-vinda aqui ao N1, a Débora Wagner. Primeira pergunta, quais são os nutrientes aí da manga? De cada tipo, ela muda, por exemplo, da manga espada para a manga rosa, muda algum nutriente? Boa tarde, Joab. Boa tarde a todos. A gente tem, na época, algo muito interessante, porque é quando a gente tem a maior concentração de nutrientes das frutas. Especificamente na manga, a gente tem, pela corzinha amarelinha dela, uma alta concentração de vitamina A, vitamina C, que são potentes antioxidantes, e também alguns compostos que favorecem o coração, como as fibras e os antioxidantes de maneira geral. Eu falei no início da participação que a manga combina em qualquer horário. Pode isso, Débora, ou tem que ter um controle?
A gente pode sempre falar que quanto mais natural a alimentação, melhor, e ela sim é oportuna em todas as refeições. A questão é a quantidade. A gente tem como colocar a manga no café da manhã, seja ela in natura ou ela numa vitamina. A gente tem como colocar a manga na salada, tanto no almoço quanto no jantar. Dose, quantidade e para quem, aí é a prescrição que o nutricionista sempre faz. Estou com o Bruno Campos aqui, eu vou pedir para ele mostrar essa manga aqui, né, que é a rosa e a tome, e ela tá bem inchada. Isso quer dizer que ela tá naquela meia verde, um pouco madura, e aí o pessoal gosta de misturar alguns temperos. Por exemplo, o cominho, o sal, né, até mesmo páprica. Isso pode ou muda também aí as características, né, da manga, a questão também dos nutrientes? A gente tem a manga tome, por exemplo, é muito utilizada na culinária porque ela é mais firme, ela tem uma consistência boa para a gente cozinhar. Claro também, né, a manga rosa passa por isso. Quando a gente mistura o sal, temperos, páprica e várias outras possibilidades, a gente tem algumas interações nutricionais, mas são mínimas frente ao benefício que é comer fruta. Então vale a pena sim fazer essas misturas para que a gente introduza a alimentação mais natural em todas as refeições. Débora, só para a gente concluir aqui, no momento de guardar a manga na geladeira, qual a orientação? O ideal é que se a gente não come a fruta toda, a gente proteja do oxigênio, porque a vitamina C ela oxida, né, em contato com o oxigênio, a gente pode passar um filmezinho plástico ou guardar num depósito na geladeira. Débora, obrigado aqui pela participação, Débora Wagner, que é nutricionista, trazendo essas orientações e falando aí sobre a manga. Maristela. É deliciosa e bem saudável, né, Joab? E a banca do seu Jair tá muito bonita, viu? E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver que o governo americano divulgou imagens do navio de bandeira russa interceptado pelos militares dos Estados Unidos. Olá, daqui a pouco a gente se encontra no Jornal Hoje e você vai ver. A Rússia reage à apreensão daquele petroleiro com bandeira russa pelos militares americanos. Diplomatas russos disseram que os Estados Unidos incitam tensões militares e políticas depois de apreender um petroleiro que saiu da Venezuela. Essas foram as primeiras imagens do navio escoltado pela Guarda Costeira Americana. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz numa entrevista que a supervisão sobre a Venezuela pode durar anos e destacou que os americanos estão se relacionando bem com o governo interino de Delcy Rodrigues. A morte de uma mulher atingida por um tiro de um agente de imigração aumenta a tensão nos Estados Unidos. As escolas de Minneapolis, onde ocorreu o caso, foram fechadas. O prefeito da cidade disse que os agentes de imigração têm que ir embora. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Uma arte carregada de representatividade. É assim que um artista plástico pernambucano define o próprio trabalho. Pelas mãos dele, os orixás do candomblé e da umbanda e entidades da Jurema ganham forma, rosto e cor. Estas mãos conhecem bem os segredos do barro. Conseguem criar orixás e entidades da Jurema Sagrada com um realismo impressionante. Imagens de 7, 8 centímetros ganham expressões, adereços, texturas de fino acabamento. Resultado do perfeccionista do ceramista Michael Potiguara, de 42 anos. As ferramentas são precisas, as mesmas usadas pelos dentistas. O perfeccionismo ajuda nessa questão justamente dos detalhes, né? Mas pode atrapalhar no sentido de eu nunca terminar um trabalho. Então, eu preciso me conter no perfeccionismo e aceitar os defeitos que eu consigo enxergar na peça, que muita gente não vê, defeito nenhum, mas eu vejo. Tanto a expressão corporal, que eu gosto de colocar um movimento, né, natural nas peças, quanto a expressão facial, né, de demonstrar o que é que ela está sentindo naquele momento que está sendo representado na obra. Aos 4 anos, Michael já desenhava. Aos 12, começou a relação com o barro. Enfrentou dificuldades, catou material reciclável, fez entregas, viveu nas ruas por pouco tempo, até o encontro definitivo com a arte. Aos 30 anos, fez o curso de Artes Visuais na Universidade Federal de Pernambuco. Apesar de não estar numa condição que eu acho que minha arte deveria me colocar, né? Questão do reconhecimento mesmo, mas tem sido suficiente para eu me manter, né? E dar continuidade ao meu trabalho, inclusive a possibilidade de crescer. Michael virou Limestone, o nome artístico do ceramista, e destinou o talento à arte sacra afro-indígena.
Produz orixás como Iemanjá, Oxum, Xangô e Obá. E entidades da Jurema Sagrada, Exu da Meia-Noite, Malunguinho e Maria Navalha. Um ofício cheio de propósito. Propósito religioso, né? Dos pedidos que as entidades me fazem. Tem o propósito de sobrevivência. A minha arte representa essa missão, né? Porque desde criança que eu desenho, que eu trabalho com arte, né? Com imagem. Na adolescência trabalhei com pintura. E já na vida adulta encontrei o meu caminho, né? Que é através do barro, através da terra. A terra que me alimenta, que me sustenta. A cerâmica é mais do que um ofício, um meio de vida para o Michael. É uma missão espiritual. Ele uniu a arte à religiosidade. E aqui, nesse terreiro em Paulista, as obras do ceramista encontram todo o significado. Logo na entrada do terreiro, Ilê-Axé, Omô Ogundê, uma imagem de Ogum em tamanho natural. Colunas com imagens de orixás africanos. No Salão dos Rituais, mais peças feitas pelo Michael, que é filho de santo. Uma contribuição importante para o terreiro. Cada peça que ele faz, às vezes, pode até passar um bom tempo, porque aí vai retratar, na verdade, não só a imagem dele, mas a compreensão de quem quer entender o candomblé. Michael também está fazendo os painéis que ajudam a contar a importância de entidades femininas do terreiro. Aqui é Yami, que é uma representação do sagrado feminino, né? E aqui é Yamacemalê, que é a representação da mãe de Xangô. Essas imagens estão aqui nessas paredes para decorar e trazer também, né, essa força feminina, porque temos aqui o quarto da Yami, então temos a representação dela na frente do quarto. E assim vai ser com todos os outros quartos de cada orixá. Uma arte que é também uma forma de resistência contra a intolerância religiosa e que pede respeito. Quando a gente retrata de cultura africana, né, isso do orixá que veio de África, então a gente tem aquela imagem de pessoa negra, tá certo? Então ele retrata esse conhecimento, essa cultura africana, né, esses nossos ancestrais que foram deixados aqui no Brasil. A gente vê, inclusive, um embranquecimento, né? A gente encontra Iemanjás brancas, né? Oxuns brancas. E aí, quando eu apareço com uma Iemanjá gorda, né? Com os peitos fartos, com um bebê amamentando, negra e de cabelo black, tem muita gente que reconhece ela dessa forma e fica muito feliz, né? Por encontrar uma representação mais realista, vamos assim dizer, daquela entidade. E através dessas imagens, elas podem se apresentar para os seus filhos de uma forma mais contundente, né? E trazer a sua ciência de forma mais a facilitar, né, a questão. A gente acabou de ver na reportagem de Beatriz Castro que Michael diz que é perfeccionista. E muitas vezes esse perfeccionismo atrapalha mais do que ajuda. Isso é bem comum, né? E a sua arte é belíssima, Michael, cheia de detalhes. A gente volta então a conversar com Daniele Fonseca agora sobre esse assunto, porque tem gente que passa do ser detalhista. Quando o perfeccionismo se torna um problema, hein, Daniele? Olha, Maristela, é uma situação delicada, viu? Porque, em alguns casos, quem é perfeccionista, sofre. É algo desgastante, né, para quem convive com isso. A gente convidou para essa entrevista a psicóloga Lara Miranda. Lara, queria começar lhe perguntando o que é o perfeccionismo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. O perfeccionismo, ele é um traço de personalidade, né, onde as pessoas que são perfeccionistas, elas tendem a ter uma autocobrança muito grande, um medo severo em falhar. Qualquer coisa que esteja aquém da perfeição, para eles é um fracasso total. Então, são pessoas que geralmente se punem bastante quando não entregam aquilo que queriam entregar, do jeito que a pessoa queria entregar. E quando é que deixa de ser uma característica
de alguém e passa a ser algo doentio? É importante essa pergunta porque existe um fio, né, uma linha que divide o perfeccionismo saudável, porque é importante, as pessoas perfeccionistas elas têm um compromisso muito grande, uma responsabilidade de entregar o melhor, de dar o melhor de si, são organizadas, focadas. Então, aí é que está o traço saudável. Quando passa a me trazer sofrimento, porque eu estou numa rigidez muito grande de entregar aquilo que eu idealizei, começa a interferir nas minhas relações interpessoais, na minha saúde mental, na qualidade do meu sono e até desenvolvendo transtornos alimentares, a gente começa a ver que o perfeccionismo está se tornando adoecedor. Agora, qual é a relação entre o perfeccionismo e o TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Certo. O transtorno obsessivo compulsivo, ele tem como característica central o perfeccionismo, mas o perfeccionismo ele não é um transtorno em si. Ele pode se tornar patológico quando traz sofrimento emocional e psíquico, mas não é um transtorno como o obsessivo-compulsivo, onde a pessoa tem pensamentos intrusivos, pensamentos e rituais, compulsões, e ela sofre muito porque ela não quer fazer aquilo, mas ela tem que fazer para que dê certo, por exemplo. Então, envolve uma série de rituais e de compulsões. O que a pessoa faz para saber se tem isso ou não, se vivencia essa situação? Além de se interrogar, né, se está me trazendo sofrimento, né, se aquele desejo de eu entregar o meu melhor com qualidade traz sofrimento e se está acarretando interferências negativas nas minhas relações, é importante também você buscar ajuda quando percebe que está trazendo sofrimento, buscar ajuda de um profissional da psicologia, por exemplo, e até em alguns casos ajuda psiquiátrica, porque às vezes é necessário sim a intervenção medicamentosa. Como é que os parentes podem ajudar? É fundamental, é a rede de apoio, amigos e familiares, porque o isolamento piora o quadro. Então, escutar, inclusive dar a sua opinião, né, sobre o processo, de que está sendo difícil dialogar, a relação está se prejudicando. A gente agradece demais, viu? Lara Miranda, psicóloga, com essas informações sobre perfeccionismo. Maristela. Agradeço a Lara e a você também, Daniele, pelas informações. E crianças que fazem tratamento contra o câncer no IMIP, no Recife, tiveram uma manhã especial. No meio da rotina difícil, elas ganharam presentes e participaram de brincadeiras. As crianças quiseram logo fazer fila, dia de surpresa para a meninada. Mas hoje é Natal? Não. Hoje é teu aniversário? Não. Hoje é dia das crianças? Não. Mesmo assim, vocês ganharam presente? Sim. É muito bom sempre chegar aqui, ter essa surpresa de presente, de ter pessoas nos fortalecendo, né? Que é uma luta que a gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Os brinquedos foram doados nos parques do Game Station e agora chegam às mãos das crianças em tratamento. A gente fez abrindo a nível Brasil para todas as instituições do Game Station que participaram da campanha, fazendo com que esse estímulo ele viesse das famílias, doando os brinquedos através desse ato de amor. E aí os brinquedos aqui em Pernambuco vão para onde? Aqui em Pernambuco vai para o GAC, aqui para o IMIP e uma outra instituição lá em Caruaru. Sofia estava dormindo na hora, mas a mãe tem certeza de que ela vai adorar. Ela vai adorar, porque como ela não vê e o brinquedinho monta, então é uma animação para ela, né? Então, para a gente é muito satisfatório, é muito gratificante, muito. Criança é criança o tempo todo e não pode perder a essência mesmo durante o tratamento. Os brinquedos fazem a equipe e as famílias se lembrarem disso. Atualmente, 400 crianças fazem tratamento contra o câncer no IMIP. Nos últimos 5 anos, o hospital atingiu a marca de 75,6% de cura dos pacientes. A parte lúdica ajuda no tratamento. No tratamento oncológico, o brincar não é apenas uma distração, ele faz parte do tratamento, né? Então, ele ajuda a criança a enfrentar todos os desafios, né, e ser criança mesmo dentro do hospital. Então isso é muito importante. A gente não pode de forma alguma relegar a segundo plano. O presente de Mariana vai virar companheiro da rotina de tratamento. Um livro de pintar, não é isso? É. Tu gostou? Gostei muito, eu agradeço muito. Eu gosto de pintar. Eu gosto de pintar muito, fica mais calma pintando, quietinha. Já vai te ajudar, né? É.
Muito bom, é gratificante ver eles assim. Em cada um tem um sorriso, né? Mesmo de sofrimento, mas tem um sorriso. Eles nunca faltam, né? Que a rotina seja mais leve e com muita saúde. Agradeço demais a sua companhia e participação no NE1 de hoje, que volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, bom almoço. Fique agora com o Globo Esporte.